Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que eu peço que o deputado responda. Deputado, o senhor deixou recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto está com uma visão bem clara dos problemas daquela pasta. E agora, não mais ministro, pode falar com mais liberdade sobre as limitações que encontrava no desempenho da sua função como ministro. Quais são as amarras do Ministério da Ciência e Tecnologia? Quais são as deficiências? Qual é o imbróglio, quer dizer, que impede que o país avance de maneira decisiva para se tornar uma nação reconhecidamente capaz no setor de inovação? A primeira coisa está fora da ciência e tecnologia, que é o ensino básico. É vital melhorar a qualidade do ensino básico. E me parece que o ensino básico está precisando de melhorar a infraestrutura das escolas. Né? Você vai numa escola, eu conheço bem as escolas. Na Baixada Fluminense eu conheço muito bem. Você não tem como um aluno numa sala cheirando a bolor, quente, com alimentação incerta, carteira quebrada, você fazer com que ele, mesmo que seja extremamente crítico e inteligente, que ele tenha prazer de ficar ali dentro aprendendo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são políticas de médio e longo prazo. A ciência, a tecnologia e a inovação, elas precisam de tempo, de maturação. A ciência básica, tudo que nós usamos hoje, foram definidos nos anos 50 e nos anos 60 e nos anos 70. Internet, né, tela de toque sensível, televisão digital, muito disso, ou seja, os cálculos, os conhecimentos, a matemática, a química, a física disso foi descoberta nos anos 50, nos anos 60 e início dos anos 70. Esse bonde nós perdemos. Qual é o bonde agora? O bonde agora é energia renovável, energia limpa, segurança alimentar, segurança cibernética e espaço, né? Essas tecnologias hoje são as que estão avançando e que nós precisamos investir pesadamente. Então falta um pouco de clareza disso por parte dos governos, dinheiro, um pouco mais de dinheiro e clareza e dizer isso é projeto de Estado, não é projeto de governo. Faça chuva, faça sol, nós vamos continuar fazendo isso. Essa questão da ciência e tecnologia com uma certa pequenez, porque na hora que vai fazer um corte, a primeira coisa, corta a ciência e tecnologia, corta a cultura, ou seja, entra no rol daqueles setores que são, digamos, supérfluos, digamos assim, equivocadamente. Não, então, é isso que eu digo, falta essa certeza de que investindo aqui durante 10, 5, 15, 20 anos, nós estamos no caminho certo e vamos retornar. Por exemplo, a indústria brasileira na área de biomassa. Pode gerar daí, não só o etanol, pode gerar daí sacolas, papel, embalagens, móveis, residências. É tanta coisa que pode sair disso aí. E o Brasil é um dos países mais avançados. Ele só tem que acreditar que isso tem futuro, que isso é bom e que isso vai dar certo. E apostar nisso não só para descobrir a melhor tecnologia para a biomassa, como toda a cadeia que circula em torno dela. A máquina, o parafuso, o melhor programa software, a segurança desse software, para quem vender, como transportar, como montar uma fábrica. Né? Ou seja, a gente pegar alguns eixos e dizer assim, bom, isso aqui nós temos um certo domínio, nós temos matéria-prima, nós temos massa crítica, temos infraestrutura, vamos partir para isso aqui. E o senhor falou também que o passo 1 seria a educação básica, mas a educação básica hoje é uma atribuição municipal. De que forma o governo federal poderia mudar esse jogo, deputado? De que forma o governo Temer ou o governo que vier a seguir pode fazer esse investimento de base que a gente tanto ouve falar que é necessário, mas que a gente nunca vê ser feito em governo nenhum? Gestão. Uma ideia que eu falo já há bastante tempo, que me amadureceu mais ainda agora para mim, é que eu acho que as universidades têm que estar num lugar diferente do ensino básico. Né? Eu não sei qual seria, eu até tendi a achar que tinha que ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia e deixar o MEC só cuidar do ensino básico. Ensino infantil, ensino de nível fundamental, ensino médio e ensino técnico. Centrar nisso aí, para melhorar.
Agora, como houve junção do Ministério, eu já fiquei na dúvida de para onde deveria ir. Mas o fato é que o MEC não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou te citar um exemplo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a FATEC, tem um conjunto de escolas. Por exemplo, o Colégio Visconde Mauá. Ele fica na sede de uma antiga fazenda. O governo do estado não tem o domínio, o RGI dessa fazenda. Então, o Mauá não pode receber dinheiro do governo federal para investir em equipamento e reforma de escola, porque o governo estadual não tem o RGI. A grande maioria dos CIEPs foram construídos em áreas ocupadas. O governador Brizola determinava aqui, ia lá e fazia. E não existe RGI. Então, os CIEPs não podem entrar em programa de governo federal para receber dinheiro, porque eles não possuem o RGI. E o MEC não aceita nenhum tipo de documento legislativo, tipo um decreto votado na LERJ, dizendo que aquele terreno efetivamente tem que ser um decreto, tem que ser um documento, dizendo que ele é dono. Mas não é possível que esse negócio seja tão difícil de se resolver. Eu estou lhe falando porque quando a gente fala assim, mais do que dinheiro, gestão. E o MEC não tem condições de fazer, na minha avaliação, não estou falando dos técnicos não, é que é tão complexo que é difícil fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então o ideal seria separar bem a gestão no ensino superior, que vai bem, nos últimos anos avançou muito, tem uma infraestrutura bem razoável, tem que melhorar, mas melhorou muito, tem muitos doutores, pós-doutores, muitos mestres, né, uma série de programas acertados que resolveram isso aí. Agora, o ensino fundamental nosso, o ensino básico, ele resolveu o problema da acessibilidade, ele foi universalizado, todo mundo tem acesso, mas acesso ao quê? A escolas com infraestruturas ruins. Os estados não conseguem fazer reforma, não conseguem construir escolas novas, e o governo federal, que a rigor teria até dinheiro para investir nisso, não consegue porque a legislação não permite, a burocracia entrava. Deputado, a questão da ciência e tecnologia no Rio, me parece que ela tem características bem peculiares. Eu conversando com uma pessoa do meio, ele me explicou que nos últimos anos, depois do crescimento da indústria do petróleo no Rio, todo o setor de informática, que era efervescente no Rio, foi desaparecendo. Na área de ciência, os grandes laboratórios das grandes universidades que se debruçavam em projetos de informática, e o Rio tinha uma posição de liderança nesse setor durante muitos anos, foi perdendo, esse setor foi se transferindo, foi para São Paulo, há também em Pernambuco uma certa posição importante nesse setor das universidades de Pernambuco, e o Rio ficou quase que atrelado exclusivamente à pesquisa de petróleo. Ou seja, ficou muito preso à pesquisa na área de petróleo. Os grandes centros de pesquisa que estavam voltados à questão da informática foram abandonando e trocando isso pela pesquisa de petróleo. Muito bem, com a crise do petróleo, houve também uma debacle nesse setor, não há recurso, não há investimento, o Petrobras parou de investir, ou seja, o Rio ficou sem nada, ficou sem as pesquisas de petróleo, porque não há recurso, e perdeu também campo na área de informática, que o Rio dominava e era líder nacional. Como pode, ser resolvida essa questão? Há como o Rio voltar a ter um peso preponderante na pesquisa na área de informática? A cadeia de petróleo, principalmente nesse período surgiu o pré-sal até essa crise, ele realmente acabou funcionando como uma força centrípeta, né? Ela atraiu tudo que se tinha de energia e de investimento para a área, porque a cadeia é muito grande, não é só o petróleo, né? É tudo que ela gera no seu entorno. Sim. Né? E ela é muito forte. Não sei se isso chegou a influenciar do ponto de vista negativo na área de informática, né? Porque o Parque Tecnológico da UFRJ, hoje da Ilha do Fundão, é um parque tecnológico muito avançado, recebeu investimento em outras áreas também. Eu sei, por exemplo, que a Ambev abriu um grande parque na área de estudo de águas. Sim. E de bebidas. Tem também na área de química, ali alguns produtos, alguns parques, muito na área. Eu não sei como é que isso atingiu as demais áreas. Já ouvi essa informação, eu não tenho números concretos sobre isso. Agora, é claro que se o Rio de Janeiro não aprender com essa crise a diversificar e apostar em outras vocações, continuará refém do problema. Assim como o Brasil é refém do petróleo, da agricultura e do minério de ferro, o Rio de Janeiro vai continuar refém
do petróleo. E isso é muito ruim, porque você tem uma cadeia, uma crise de uma cadeia, você leva o restante da economia de arrasto, né? Então o Brasil tem que investir. As universidades do Rio de Janeiro, né, particularmente a UF, a UFRJ e a UERJ, tiveram muito investimento em infraestrutura de pesquisa nos últimos anos. A questão é que com essa crise agora, em particular da UERJ, com a redução da capacidade de pagamento de salário, bolsas, deu uma esvaziada muito grande no último ano no setor de pesquisa, em que pese ter uma infraestrutura instalada muito boa, né? Eu acho que esse impacto nos próximos anos será muito forte. Eu vou ter que se fazer não houver um uma reversão intervalo, rápida. mas eu queria só, para completar esse tema, confirmar ou não essa informação com o senhor. Parece que muitos cientistas de outras partes do mundo que estavam no Brasil, por conta do agravamento da crise econômica, alguns já estão saindo, estão voltando. É procedente essa informação? Eu não tenho números, mas me parece que nós trouxemos muita gente nos anos 2009, 2008, 2010, 2011 para o Brasil, porque a crise na Europa estava muito forte e veio muito cérebro bom para cá para trabalhar. Tenho a impressão que esse movimento, no sentido contrário, existe. Tem 1 ou 2 casos que eu sei, efetivamente. Não sei se isso é um movimento de proporções. Dizem que é um movimento de proporções. Eu não sei como é que se faria para medir isso. Mas é possível que esse movimento que exista efetivamente. É uma pena. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.